Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pode sentar. E antes de começar a pregação, eu gostaria de lembrar que hoje é sábado, hoje é dia dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma grande alegria estar aqui com vocês, iniciarmos essa pregação nesse sábado, fantástico dia de Nossa Senhora. E a palestra, a pregação de hoje, é um pouco palestra, pregação, mas é também aula, instrução. Por quê? Porque a minha missão hoje é fazer um curso basicão, né? Como dizem os americanos, 101, ou seja, curso para idiotas. Como é que você pode se confessar bem? Esse é o tema da palestra. Como fazer uma boa confissão. E pode parecer, vou embora, já sei. Mas o que acontece é isso. Como todo mundo sempre supõe que as pessoas sabem se confessar, as pessoas nunca aprendem a se confessar direito. Então, vamos lá, suplemento catequético, com aquilo que nunca ensinaram para você na catequese, é hoje, hein? É hoje que nós vamos aprender. Então vamos lá. Primeira coisa, o sacramento da confissão é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a igreja sempre acreditou e é isso que nos recorda o Concílio de Trento. Os ensinamentos de Jesus na Bíblia são tão claros que a gente fica se perguntando como é possível que tem gente que não crê que exista o sacramento da confissão. Evangelho de São João, capítulo 20. Jesus diz com clareza, Jesus ressuscitado aparece, sopra sobre os apóstolos, que no caso aqui são 10 apóstolos, porque Judas cometeu suicídio miseravelmente e Tomé não está presente. Jesus sopra sobre os apóstolos e diz, a paz esteja convosco. E depois ele diz, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Um ensinamento mais claro do que esse é impossível. Só se desenhar. E a igreja sempre creu, sempre ensinou e sempre viveu o fato de que existem, sim, 2 tipos de fiéis. 2, não 1, 2. Jesus tinha os discípulos que o seguiam, ok? É a multidão dos fiéis, aqueles que creem, que têm fé. E Jesus tinha também os 12 que ele escolheu. E a estes 12 ele deu o poder de celebrar a Eucaristia, porque ele estava com os 12, e somente os 12 na última ceia, quando ele disse, fazei isto em memória de mim. E ali ele ordenou os padres, e deu aos padres o poder de celebrar a Santa Missa. Ressuscitado, uma vez que Jesus derramou o sangue dele, agora ele dá o poder dos sacerdotes de administrar o sangue de Cristo. No confessionário, diz o Padre Pio, essa expressão é do Padre Pio, é da fé da igreja, mas
Só para dizer de quem eu ouvi essa expressão a primeira vez, do Padre Pio, Santo Padre Pio de Pietrelcina. No confessionário, os padres administram o sangue de Cristo, porque é o sangue de Cristo que perdoa os nossos pecados. Então, o Padre Pio falava para os padres: olha, não administrem com desrespeito o sangue de Cristo. Não fiquem jogando absolvição em cima de pessoas que não estão arrependidas. Deus é misericórdia, sim, mas para quem quer misericórdia? E nós vamos aprender como é que a gente pode, então, receber dignamente os efeitos do sangue de Cristo derramado na cruz no confessionário. Essa é a beleza. Ou seja, Jesus, na cruz, salvou a toda a humanidade. Mas essa salvação precisa ser aplicada na vida de cada um. A comparação que eu sempre faço é a seguinte: você imagina que tem uma epidemia numa cidade. Todo mundo está contaminado, todo mundo recebeu uma doença, e essa doença é mortal. É uma doença gravíssima e todos irão morrer. Estamos perdidos. De repente, chegam os caminhões com o remédio, com o tratamento, com a vacina, né? Com aquela injeção que vai salvar todo mundo. A cidade inteira alegre se reúne nas ruas para verem os caminhões passarem em cortejo com as vacinas que irão salvar a cidade. E todo mundo diz: Hosana, glória a Deus, estamos salvos. E depois dessa festa, gritando: glória a Deus, estamos salvos, vai todo mundo para casa e ninguém faz fila para tomar vacina. Você está salvo? Não. Ou seja, os caminhões salvaram a cidade inteira. Mas para você de fato ser salvo, você precisa agora aplicar isso em você. Você precisa da aplicação. Jesus salvou a humanidade inteira. Amém? Mas se você não entrar na fila para ser vacinado, não adianta nada. Não adianta nada. Então os nossos pecados, eles são perdoados, número 1, pelo batismo. Mas atenção, numa criancinha recém-nascida que nunca pecou pessoalmente, ali é perdoado o chamado pecado original, que é um pecado entre aspas. O pecado original é um pecado entre aspas. O pecado original se chama pecado porque ele foi um pecado cometido por uma pessoa. E aí sim, é pecado no sentido próprio da palavra. Adão cometeu o pecado original. Mas, daí nós herdamos uma situação de queda. Uma situação de natureza decaída. Uma situação de desordem chamada pecado original. Ou seja, todos nós nascemos desordenados. Com a mancha do pecado original, né, todos nós fomos manchados, o batismo lava essa mancha. E se a pessoa que foi batizada for adulta e tiver cometido pecados pessoais graves, pecados que ela cometeu, graves ou leves, e ela estiver arrependida, se ela estiver arrependida, o batismo também perdoa os pecados. Mas se ela estiver arrependida. Se você pegar, por exemplo, um mafioso, criminoso, traficante, assassino, que nunca foi batizado, e você batiza aquela pessoa, o batismo perdoa os pecados? Sim, se ele estiver disposto a deixar a sua má vida. Se aquele traficante, assassino,
mafioso estiver disposto a deixar a sua má vida com o propósito de nunca mais pecar, então os pecados dele estão perdoados, sim ou não? Mas se ele vai ser batizado e vai continuar na máfia, vai continuar matando pessoas, vai continuar traficando, vai continuar destruindo vidas, famílias, o batismo vale, no sentido de que, se ele tem a intenção de receber o batismo, ele recebeu um batismo válido, mas aquele batismo não perdoou os pecados dele, porque ele não está arrependido. Então aqui é a primeira coisa que você precisa entender, para que haja uma confissão válida, ou um batismo que realmente perdoa os pecados. Você precisa estar arrependido. O Concílio de Trento nos recorda que o arrependimento é uma necessidade para a validade da confissão, e ninguém, absolutamente ninguém, nenhum poder humano pode substituir isso. Deus quer perdoar os seus pecados, mas se você não quer ser perdoado, você tem o poder de barrar a misericórdia divina. Isso é uma coisa maravilhosa, gente, e ao mesmo tempo uma coisa tremenda. Nós estamos numa sociedade onde as pessoas acham que não têm esse poder. Por várias ideologias, as pessoas acham que não têm esse poder, mas tem. Você tem o poder de se condenar ao inferno. Você tem esse poder. Você tem o poder de barrar a misericórdia divina. O que é que a gente ouve na sociedade atual? Ouve desculpas. Fulano de tal cometeu um crime. Mas ele cometeu este crime porque, coitadinho, quando era criança, ele sofreu tal e tal violência. Ele cometeu esse crime quando era criança porque ele foi traumatizado. Ele cometeu esse crime porque, tudo bem, gente, isso explica que essa pessoa é uma pessoa ferida, mas não diz que essa pessoa não é uma pessoa livre. Não jogue a culpa de seus pecados em cima da sua infância. Eu quero tratar você como a igreja sempre tratou as pessoas, como adultos responsáveis. Você pode mudar. Deixe essas muletas que você criou para você mesmo. A pessoa foi abusada sexualmente na infância e agora adulto acha que tem desculpa para abusar dos outros. Meu irmão, isto explica o seu desequilíbrio, mas não justifica o seu desequilíbrio. Seja adulto responsável pelos seus atos. Diga não ao pecado. Procure a graça. Procure mudar de vida. Isso é uma coisa maravilhosa e tremenda. É um dom fantástico de Deus e ao mesmo tempo é dramático. Pior ainda quando na sociedade se coloca a culpa, nem tanto na sua história pessoal, se coloca no sistema. Este sistema opressor que obriga a pessoa a roubar. É esse sistema opressor que obriga a pessoa a matar. É o sistema opressor que obriga a pessoa a traficar, a viver uma má vida. Gente, me desculpem. Quando era criança, eu passei fome.
mas não teve fome neste mundo que fizesse com que eu e a minha família entrássemos no crime. Você está no crime? É um sistema opressor? Mas a primeira coisa, faz o seguinte: abrace a cruz e lute para sair dessa situação, mas não procure saídas fáceis. Quem procura a saída no crime é porque quer uma saída fácil, e você é responsável por esta safadeza. A igreja é das instituições deste planeta que trata os seres humanos com maior dignidade. Por quê? Porque a igreja diz: você é responsável pelo que você faz. Não crie desculpas. A igreja nos trata como adultos, enquanto ideologias continuam a nos tratar como animais, como se nós não fôssemos livres, como se nós não pudéssemos dizer não. Você pode dizer não. Claro, calma lá. Existem meios para te ajudar a dizer não, mas você precisa. A primeira coisa é sair deste vitimismo sistêmico que entrou na sua cabeça. Esse vitimismo de dizer: não é culpa minha. A culpa é, sei lá, dos meus traumas infantis. A culpa é do sistema opressor. E ainda, pessoas piedosas, criam desculpas com também ideias, assim, que parecem ser muito místicas, piedosas, mas no fundo, também são uma escapatória da sua responsabilidade. Sabe o que é isso? Isso é uma carga negativa que a minha família carrega. Isso é uma maldição familiar, né? Isso é um problema que há 3 gerações atrás, há 10 gerações atrás, um antepassado meu matou uma pessoa e atraiu uma maldição sobre a minha família, e por isso, já que a minha família está amaldiçoada de geração em geração, em geração, em geração, em geração, em geração. Gente, eu não vou entrar aqui em debate se existem influências de geração para geração. Eu só sei o seguinte: quer elas existam, quer não, você é livre. Saia do seu pecado. A primeira coisa para você fazer uma boa confissão é você entender que você, movido pelo Espírito Santo, como diz o Evangelho de São João, você precisa se acusar dos seus pecados e não inventar desculpas dos seus pecados. O Espírito Santo acusa o mundo de pecado, diz São João. O Espírito Santo mostra o pecado. Uma das maiores graças que Deus pode nos dar é uma consciência que nos acusa. E as pessoas acham que o confessionário é um divã psicológico onde eu tenho que sair com um alívio na consciência. Ou seja, eu vou chegar e dizer: padre, eu fiz tal coisa. E aí vem a narrativa das desculpas. Aí vem o pecado. Gente, pecado a gente diz numa frase. A desculpa a gente diz numa história longa. E não tem padre no mundo que fique contente de ouvir lenga-lenga em confessionário. Entendeu? Lenga-lenga em confessionário quer dizer o seguinte: você diz o pecado, mas aí você fala meia hora para justificar por que você cometeu esse pecado. Você é o advogado de defesa. Não! Você tem
um acusador no confessionário e um advogado de defesa, é o Espírito Santo. É Ele quem acusa, é Ele quem defende você, porque é Ele quem acusa o mundo de pecado, e é Ele o defensor, o paráclito, que está lá para realmente dar a você o perdão dos pecados, que vem pelo sangue de Cristo, derramado na cruz. Então, o diabo, Satanás, inventou uma mentira. Satanás inventou uma mentira maravilhosa para impedir as pessoas de receberem o perdão. É dizer, não era pecado, não era pecado, na. As pessoas apavoradas querem se livrar de um suposto complexo de culpa. Gente, arrependimento não é complexo de culpa. Como é que acontece o verdadeiro arrependimento? E esse é o básico para uma boa confissão. O que é o arrependimento? Vamos lá. Primeiro, pecado não é o que você sente que é pecado. Pecado é o que Deus revela que é pecado. E o ensinamento da Santa Mãe Igreja é o ensinamento da revelação divina que nos diz o que é pecado. Esse é o número 1. Vamos lá, vamos começar a construir uma boa confissão. Número 1. Pecado não é o que você sente. Pecado é o que Deus diz que é pecado. A ofensa, quem diz o que é ofensa, não é quem ofende, mas é quem é ofendido. E quem é ofendido com o pecado é Deus. E Ele está dizendo para você o que é pecado, embora você diga, mas eu acho que isso não é pecado. Você não tem que achar nada. Você não tem que achar, você tem que crer. Você tem que ter fé naquilo que nosso Senhor Jesus Cristo revela. Haveria sim raciocínios filosóficos para mostrar que cada um dos pecados mortais, de fato, são pecados mortais. Mas eu quero simplificar, porque nós só temos essa palestra aqui para fazer o nosso basicão. Depois um curso mais prolongado, a gente pode fazer em outro lugar, mas é importante você entender. Pecado é aquilo que Deus revelou que é pecado. A pessoa vem no confessionário e diz assim, Padre, o que está mais me machucando? Não, eu não quero saber o que está te machucando, eu quero saber o que está machucando Deus. O que está te machucando, você resolve com o terapeuta, não é comigo. É outra conversa. Não me interessa minimamente o que está te machucando. O que interessa é que porque geralmente aquilo que machuca as pessoas não é o maior pecado dela. A pessoa vem no confessionário, Padre, o que está me machucando aqui hoje, eu discuti com meu filho e perdi a paciência com ele, está me machucando muito. O que é que seu filho fez? É que eu peguei o meu filho se masturbando e aí perdi a paciência com ele. Você fez muito bem. Você não colocou ele de castigo? Não tirou o celular dele? Não tomou providências? Mas é que meu filho ficou chateado comigo. Isso aí chama-se vaidade. Ou seja, você está com a sua imagem ferida. Isso chama-se em psicologiquez. Conhece a linguagem dos psicólogos? É o psicologiquez. Isso chama-se ferida narcísica.
Narciso, belo no espelho. Ai, a minha imagem com meu filho. Eu era tão fofo para ele, agora ele está chateadíssimo comigo. E eu quero me confessar porque é isso que está mais me machucando. Aí você deixa de lado essa bobagem, porque aquilo lá foi simplesmente, se essa pessoa pecou, provavelmente pecou algum leve pecado venial de impaciência. Tá? Que você vai ver, não fez uma ofensa enorme para o filho, nada disso. Se pecou, foi impaciência. Provavelmente nem o pecado venial da impaciência a pessoa teve. Provavelmente aquilo foi só uma desordem mesmo. E ele sentiu, claro que ele sentiu. Mas pecado, gente, não é sentimento. Aí você vai puxar a ficha do cara. Tá, tudo bem, você ficou chateadíssimo, muito chateadíssimo, porque seu filho agora tem a sua imagem ferida. Você não é o paizão. Tá bom, e aí? Você vai à missa ao domingo? Não. Bom, isso é pecado. Se confessou uma vez por ano? Não. Isso é pecado. Andou olhando para outras mulheres? Sim. Isso é pecado. Viu pornografia e se masturbou? Sim. Isso é pecado. Está usando anticoncepcional, camisinha com sua esposa? Sim. Isso é pecado. Está passando a perna, roubando lá no seu emprego, tirando proveito, etc e tal. Isso é pecado. Mas a pessoa não confessa, porque não está me machucando. Claro que não está machucando, sua consciência está depravada. A sua consciência está mal formada. Gente, não é a sua consciência o modelo, a régua, o padrão. O padrão é a revelação divina. O padrão são os 10 mandamentos. Nosso Senhor nos deu 10 mandamentos. E nós precisamos obedecer aos 10 mandamentos. Pecado é o que Deus, para nos ajudar, revelou que é pecado. Os 10 mandamentos, se você for analisar filosoficamente, daria para deduzi-los racionalmente. Mas como Deus sabe que por causa do pecado original, a nossa inteligência muitas vezes fica presa com as nossas paixões, Deus deu uma ajuda para nós. Poderíamos ter descoberto sozinhos os 10 mandamentos. Como muitas coisas dos 10 mandamentos, todos os povos, todas as civilizações descobriram. Por exemplo, não matar. Qualquer cultura descobriu que matar o inocente é pecado. Matar uma pessoa inocente é pecado em qualquer lugar do planeta, em qualquer época, em qualquer cultura. E basta você ter aqueles 2 neurônios mancos, tico e teco, para entender que não dá para matar um inocente. Ok? Agora, não roubar. Todas as culturas entendem que existe algum tipo de propriedade. Honrar pai e mãe. Todas as culturas têm um relacionamento de respeito da criança com os mais velhos que a educam. E etc. assim por diante. Mas Deus, para nos ajudar, Ele nos deu os 10 mandamentos, deu a Moisés, e são as chamadas 2 tábuas da lei. As 2 tábuas da lei, porque a primeira tábua tem os 3 primeiros mandamentos, que são os mandamentos contrários a Deus, aos direitos de Deus, contrários, pecados contra Deus. E a outra tábua, que são os outros 7 mandamentos, que são os pecados contra o próximo. Ok? Então, gente, no nosso 101, basicão, confissão para imbecis,
A primeira coisa que você precisa, cara, é saber os 10 mandamentos. Não decorou ainda? Então, baixa na internet um exame de consciência. Mas acontece o seguinte, gente, o básico da catequese, você tem que saber os 10 mandamentos. Se você não souber os 10 mandamentos, como é que você vai viver? Me diga, como é que você vai viver uma coisa? O cara é motorista de trânsito e não sabe as leis do trânsito. Você vai dar uma carteira para ele? Se ele não sabe as leis, ele não vai saber se comportar no trânsito. Eu me lembro, eu era seminarista ainda, um padre que tinha tirado recentemente a carteira de habilitação. Estávamos lá numa rodovia com 4 faixas. E ele, a 60 por hora, na faixa de ultrapassagem rápida. Ele a 60 por hora. E os carros, evidentemente, atrás buzinando. Qual é? Eu estou na minha. Passa. Padre, eu acho que o senhor tem que ficar nas faixas de lá. Não, mas eu estou na minha, eles que passem. Padre, o senhor acha que o senhor tem que encostar, é a lei do trânsito. Ah, tudo bem, mas eu não tenho esse macete. Padre, não é macete. É a lei. O senhor não pode ficar nessa velocidade, nessa faixa. Então, gente, você quer ir para o céu? 10 mandamentos, vamos lá. Saber os 10 mandamentos. Daqui a pouco nós vamos passar rapidão os 10 mandamentos. Mas você tem que saber esses mandamentos de cor. Tem que saber os 10 de cor, senão você não vai vivê-los. Se vira, decora. Muito bem. Número 2. Uma vez que você sabe que uma coisa é pecado, a primeira coisa é a notícia intelectual. Pum! Inteligência. Não é sentimento. Pecado é o que Deus revelou. Você não precisa sentir que é pecado. Não precisa dizer, ai, isso me machucou. Não. Deus está dizendo, você me machucou. Ah, mas não senti nada. Claro, não foi você que apanhou. Vocês estão entendendo que estou fazendo uma metáfora, né? Deus não apanha, mas não é isso. Mas ofende. É como você dar um tapa na pessoa e dizer, deu um tapa no rosto da pessoa, puf, aquele de estalar assim, da pessoa ficar com a cabeça rodando, zunindo, pum. Aí a pessoa fica magoada com você. Você diz, mas eu não fiz nada, eu não senti nada. Mas claro que não sentiu. Está claro isso? É Deus quem revela o que é o pecado. Então, a primeira é uma notícia intelectual. Creia. Fé é aqui, na inteligência. Creia que Deus está dizendo e revelando que isso é pecado. Mesmo que você não sinta, creia. Segundo passo. Creu? Muito bem. Então, você precisa agora se arrepender. E, novamente, arrepender não é sentir. O sujeito é viciado em álcool, viciado em drogas, viciado em pornografia. E ele continua gostando da coisa. Mas ele pode se arrepender mesmo que ele continue gostando. Arrependimento é um ato de vontade de detestação. Eu
rejeito e detesto este pecado que é meu inimigo, porque Deus me revelou que este pecado o ofende. E não somente o ofende, faz com que eu perca o céu e ganhe o inferno. Deus revelou, então eu faço um ato de vontade e digo detesto, mas eu gosto. Detesto, mas eu gosto. Eu gosto, quer dizer o quê? O seu sentimento está inclinado para aquele pecado ainda, está claro isso? Mas você detesta. É como uma vez, muitos anos atrás, nem me lembro quem é a pessoa, só me lembro do episódio. Eu atendi um esposo. E ele disse assim: padre, não tem muito pecado para confessar, não? A única coisa que o senhor já sabe, e eu não sabia. O senhor já sabe que eu me confesso com o senhor, graças a Deus, eu não me lembro dos pecados das pessoas. Não é? Mas o senhor está se contradizendo, o senhor se lembra. Não, mas não me lembro nem quem é a pessoa. Tem histórias que ficam marcadas. Graças a Deus, na nossa paróquia, a gente tem grade no confessionário, e eu nem vejo a cara do sujeito, não faço ideia de quem seja essa pessoa. Eu me lembro do episódio, mas não sei colar o pecado com a pessoa, quem que é, quem que não é. É a melhor coisa que o padre faz, porque vocês sabem que se um padre revela um pecado, dizendo o pecado e o pecador juntos, o pecado foi esse, e quem cometeu foi fulano, e o padre sabe deste pecado através da confissão. Vocês sabem que o padre está excomungado, sim ou não? Um padre não pode revelar segredo de confissão de jeito nenhum. Revelar segredo de confissão quer dizer revelar pecado e pecador. Mesmo que eu lembrasse quem é, eu não estou revelando quem é o pecador. Mas graças a Deus eu nem consigo revelar quem é o pecador, porque eu não lembro quem é. Só me lembro do evento. O cara era casado. Aí disse assim: padre, o único pecado que eu tenho, e o senhor sabe, e eu não sabia, é que não adianta, padre. Eu gosto de mulher. E o pessoal passa na internet lá, não sei de que jeito que ele adquiria aquilo, se era em grupo de WhatsApp, se era, sei lá, que meios que ele adquiria. O pessoal passa, né? O pessoal quer dizer os amigos safados que ele tem, né? As más companhias. O pessoal passa foto de mulher nua, mas eu não vejo essas porcarias de pornografia, de sexo, de homem transando com mulher, não. Eu só vejo a mulher nua, porque eu gosto. O senhor sabe, eu gosto, não tem jeito. Meu filho, você é casado, não é? Sim. O que é que você diria que se a mulher dissesse, se a sua esposa dissesse: eu gosto de homem e não tem jeito? Ele ficou chocado, ele ficou perplético. Ele ficou perplexo. Como assim? Uai, a sua mulher também gosta de admirar as belezas que Deus criou. Marido, dá licença aqui, deixa eu olhar aqui no celular, que eu vou fazer um louvorzão. Vou louvar a Deus pelas belezas que Ele criou. Cara, você não está entendendo? Dê à sua esposa a fidelidade que você espera dela. Quando a sua mulher vê um homem atraente, como os homens costumam dizer, um cara bem apessoado, né? Bem apanhado, porque diz que homem não acha homem bonito, né? Homem não acha homem bonito. O homem acha o outro homem bem apessoado.
Quando a sua esposa vê um homem atraente, o que é que você espera dela? Você espera dela que ela vire o rosto imediatamente e comece a pensar em outra coisa, sim ou não? Faça o mesmo. Dê à sua esposa a fidelidade que você espera dela. Mas, padre, o senhor acha que eu vou para o inferno se eu fizer isso? Não, não acho não, eu tenho certeza. Por quê? Porque existem 10 mandamentos. O 6º mandamento é não pecar contra a castidade, que quer dizer o quê? Atos concretos. Adultério, que é sexo com uma pessoa com a qual você não é casado, você estando casado ou a outra pessoa estando casada. Tem um casamento no meio, você está quebrando um casamento, isso é adultério. Os dois são solteiros e estão fazendo sexo, isso é fornicação. Está se masturbando? Isso é masturbação. Esses são pecados contra a castidade, contra o 6º mandamento. Mas se esses são os pecados contra a castidade, me explica lá qual é o pecado do 9º mandamento. Não desejar a mulher do próximo. O que é que isso significa? Não desejar a mulher do próximo quer dizer que você não tem permissão de olhar para uma pessoa e começar a desejá-la sexualmente. Mas, padre, isso é pecado? É. E Deus é tão sábio, Deus é tão bom, que essa é a chave da libertação para as pessoas alcançarem a pureza. As pessoas têm dificuldade de parar de cometer adultério, de parar de ter relações com o namorado antes do casamento, de parar com atos de homossexualismo, de parar com pornografia e masturbação, de parar com atos. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de parar com os atos? Porque as pessoas não param o principal órgão sexual, que é o cérebro. Quando a coisa começa a dar problema da cintura para baixo, é porque você já pecou na cabeça faz hora. É aqui que começa a desgraça. Você tem que fazer todo o possível para não alterar o seu cérebro. Sabe por quê? Aí vem o número 3. Número 1, você tem que crer, saber o que é o pecado, crer no pecado. O pecado é o que Deus revela. Número 2, você tem que se arrepender, que é um ato de vontade, que diz, eu detesto o pecado. Mas, número 4, você tem que ver se aquilo que você fez é realmente uma coisa que envolveu essas duas realidades, que é a inteligência e a vontade. Por quê? Porque às vezes você sente, mas você não consente. Só existe pecado quando você tem plena consciência e livre deliberação. Livre consentimento. Explico? Deixa eu explicar. Você, homem ou mulher, não interessa, você viu uma pessoa atraente sexualmente. Gente, não precisa de 2 segundos, não precisa nem de 1 segundo, meio segundo. Com meio segundo você olhou, já sentiu. Você está bancando, está de bobeira assim, distraído, de repente o seu olhar cai onde não devia, você já sente. Isso é normal, ok? E isto não é pecado, porque você sentiu. Mas você ainda não consentiu. Para isso virar um pecado, tem que ter o quê? Advertência e consentimento. Atenção, advertência quer dizer o seguinte:
Vamos supor que você inadvertidamente está olhando para uma pessoa e aí você começa a desenvolver um pensamento de índole sexual. A sua consciência diz para você: cara, você está aprontando outra vez. Pode parar. O que você está fazendo é sacanagem. Existe uma coisa chamada advertência. Ou seja, com a sua inteligência, você se deu conta de que o que você está fazendo é errado. O que é que eu estou fazendo? Se você, depois dessa advertência, consente e diz: quero continuar fazendo, você pecou. Deu para entender? Você tem que ter advertência e consentimento. Vamos supor, a pessoa está com fome. Tem pessoas distraídas no mundo. Às vezes o pessoal acha que é tudo malícia, mas não é malícia, tem gente distraída. E aí, sei lá, eu estou num lugar, estou com fome, está ali uma comida, aí eu começo a comer. Lá pelas tantas, vem a advertência: mas isso não é meu. Nossa, o que é que eu estou fazendo? Parou. Essa pessoa pecou? Não. Porque uma vez que ela teve a advertência, ela não consentiu e parou. Está claro isso? Advertência e consentimento. Então, vejam só. Você vai fazer seu exame de consciência. Você vai passar os 10 mandamentos. Você tem que entender que vamos dizer nas palavras simples, tá? O número 3 que eu estou tentando ensinar agora. Sentimento não é pecado, consentimento é que é pecado. Sentimento não é pecado. Padre, meu marido fez tal coisa, minha mulher fez tal coisa, meu filho fez tal coisa, meu irmão fez tal coisa. Padre, que raiva! Eu pequei porque eu fiquei com raiva. Pergunto, só sentir raiva é pecado? Consentir e alimentar é que é pecado. Gente, se você sente raiva, isso só prova que você está vivo. Que você não é um repolho. Está entendendo? Tá? Porque, a não ser que você seja um santo das moradas superiores, onde você já tem paciência infusa, divina e heróica, como os grandes santos têm. Se você não é um grande santo e não está tendo atos de impaciência, tem alguma coisa errada, vá ao médico. Está entendendo? Existem pessoas que por temperamento têm pouca impaciência. Tranquilo. Mas a impaciência, enquanto a pessoa não está numa santidade elevada, é uma coisa natural e normal. Acontece. Tá bom? Acontece. A não ser que você esteja já num grau de santidade muito alto. Quem está num grau de santidade elevado ainda tem desordens. É como, por exemplo, vou dar um exemplo mais fácil. Uma criança. A criança está lá brincando com o carrinho, está lá brincando com a boneca. De repente, dá alguma coisa errada e a criança, num ato de impaciência, pega o brinquedo, joga no chão e pá, e quebra. Isso é uma desordem, está claro? Se essa criança já tivesse, vamos supor, 8, 9 anos de idade, que já tem um pouco mais de
juízo, né? Que a gente diz. Já entrou na idade da razão, já aprendeu a distinguir o bem e o mal. Já entendeu o que é que faz de errado e o que é que não faz de errado. Muito bem. Se essa criança já está na idade da razão e já consegue ter advertência e deliberação, ela vai e joga o brinquedo no chão num ato primário sem pensar. Pum! Ela pecou? Não. Aquilo é só uma desordem. Você vai ter que educá-la. Não é para esganar, não é para matar. Tem que educar. Vai educar a criança. Foi um ato primário, não pensado, não deliberado. Agora, quando aquela criança irritada sai dali, começa a brigar com o irmãozinho, já tem 9 anos de idade, pega o cabo de vassoura e arrebenta na cabeça do irmão, provavelmente isso foi um pecado, sim ou não? Porque foi deliberado. Foi deliberado. Qual o grau de deliberação e de liberdade de uma criança de 9 anos de idade? Não vamos entrar nessa discussão aqui. Mas eu quero que vocês entendam que uma coisa é sentir, outra coisa é consentir. A maior parte, tem muita gente que vem no confessionário confessar sentimento. Sentimento não é objeto de confissão, criança. É o consentimento que é objeto de confissão. O que é um consentimento? É quando você teve plena advertência e livre consentimento. O que é que eu estou fazendo? Cara, vou parar. Não, mas está gostoso. Vou parar. Não, mas, não, eu quero. Ah, estou nem aí. Pronto, isso é um consentimento. Quando você disse, estou nem aí, que se exploda. Vou fazer mesmo assim. Ali foi o pecado. Está entendendo? Uma coisa é uma pessoa da sua família fazer uma coisa que te irrita. Outra coisa é você ficar. Ele está me irritando? Jesus pede para perdoar, mas eu vou deixar por último. Não, isso aí eu não vou perdoar. Jesus pede, não vou. Agora não. Eu vou pensar, não. Eu vou ficar aqui alimentando, pensando as formas mais cruéis de matar essa pessoa. Eu não vou matar, é só uma diversão. Entendeu? É só um passatempo. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir a barriga dela, tirar as tripas e matar ela enforcada com as tripas dela. Gente, você pecou contra o 5º mandamento, não matar. Mas eu não matei, padre. Mas você não teve só um sentimento de irritação. Você teve advertência. Você viu que você estava aprontando, você viu que você estava fazendo era errado, e você mesmo assim disse, não, espera aí Jesus, eu perdoo outra hora, agora deixa eu me divertir. Matei. Está claro isso? Então vejam só, para que você tenha uma confissão válida, você precisa, número 1, saber quais são os pecados. Estuda os 10 mandamentos. Número 2. Você precisa entender com clareza que você tem que se arrepender. E o arrependimento não é um sentimento, é um ato de vontade. Aqui, ó, inteligência, vontade. Inteligência, teve o pecado. Vontade, estou arrependido. Mas como que eu sei que aquele pecado foi pecado ou não foi pecado? Porque também envolveu inteligência e vontade. Ou seja, inteligência, advertência. Cara, o que você está aprontando está errado. Vontade, consentimento. Ah, mas eu quero mesmo assim. Está claro isso? Então, para você enxergar o pecado, você tem que entender que o pecado tem que ter inteligência e vontade. E para você se livrar do pecado, tem que ter inteligência e vontade. As duas coisas. Olha que beleza. Para fazer o pecado, precisa de inteligência e vontade. Para se livrar do pecado, precisa de inteligência e vontade.
Não são sentimentos. Gente, animal também tem sentimento. Mas se os animais pecassem, né? Ou seja, se eu sou lá do Mato Grosso, lá tem o Pantanal, se o padre Paulo Ricardo mata um jacaré, é um crime ecológico e eu vou para a cadeia. Se o jacaré mata o padre Paulo Ricardo, é um acidente ecológico. Nada vai acontecer com o jacaré. Jacaré não tem inteligência e vontade, está claro isso? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Para você fazer o pecado, precisa de inteligência e vontade. Eu sei que o que eu estou fazendo está errado. Ah, mas padre, eu não fiz catecismo direito, eu não sei. Sabe sim. Porque se as pessoas descobrissem o que você está fazendo, você ia ficar envergonhado. Você sabe sim. A pessoa vem me dizer assim, padre, eu estou com 40 anos e me masturbo desde os 12 e só agora eu vi no sermão o padre dizer que é pecado, eu não sabia. Cara, você não precisa de curso de catequese, você precisa de simancol. É claro que você sabia que era pecado. Você faz isso na frente da sua mulher? Não. Faz escondido, não faz? Faz. Por quê? Porque você tem ideia da malícia da coisa, sim ou não? Não precisa de curso de catequese, sua consciência já estava acusando. Está entendendo? A sua inteligência já dizia, e você já consentia. O que eu estou fazendo está errado. Eu queria fazer mesmo assim. Então, resumo até agora. Para fazer o pecado, eu preciso de inteligência, advertência. E preciso de vontade, consentimento. Não precisa de sentimentos. Tem gente que faz pecados frios e calculados. Aquele assassino, aquele serial killer, assassino em série, que mata friamente, ele não sente nada. Mas não precisa sentir para ser pecado. As pessoas confundem pecado com sentimento. Pecado não é sentimento. Então, para fazer o pecado, você tem que ter advertência. Isso está errado. Você tem que ter consentimento. Quero fazer mesmo assim. Para se livrar do pecado, você tem que ter conhecimento. Deus revelou que isso aqui é pecado. Isso é uma ajuda. Ou então, o que eu estou fazendo não está certo. Isso aqui já é advertência. Né? Então, está errado. Para me livrar do pecado, então eu tenho que fazer um ato de vontade e dizer, eu detesto. Mesmo que eu diga, mas eu gosto. Eu detesto. Um ato de vontade. Eu nunca mais quero pecar. E aqui, então, vem a quarta coisa. Tem que ter propósito. Nunca mais pecar. Propósito. Tem uns atos de contrição. Eu não sei quem foi que mudou o ato de contrição. Está errado. Aprende direito. É errado com todas as letras maiúsculas. É errado. O quê? Certos atos de contrição, que diz assim: meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois sumamente bom e digno de ser amado. Prometo com a vossa graça, atenção, vem agora, esforçar-me para ser bom. Se livre disso. Para com isso, está errado. Prometo com a ajuda de vossa graça, nunca mais pecar, meu Jesus, misericórdia. Mas padre, eu vou pecar amanhã. Pera. Vamos supor um pecado terrível contra o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Você vai e cospe na cara da sua mãe. Aí você depois diz assim, está arrependido. Arrependi.
Ô mamãe, vem cá, olha uma caixa de biscoito aqui, de doce, de flores para você, um buquê de flores, mamãezinha do meu coração, me desculpa, eu cuspi na sua cara. Aí sua mãe olha assim para você, você promete que não vai fazer mais isso? Aí você diz, eu vou me esforçar para ser bom. Pô, mas só faltava não se esforçar para ser bom. Era só o que faltava no mundo. Cara, promete nunca mais vai cuspir na cara da sua mãe, sim ou não? Você trai a esposa, você trai seu marido, aí pede perdão para ela, promete que não vai me trair mais? Eu vou me esforçar para ser bom. Como assim? Esforçar para ser bom. Como se fosse uma grande virtude você se esforçar para ser bom. Só os perversos, maníacos é que não se esforçam para ser bom. Só falta a pessoa agora se esforçar para ser mal. É óbvio que você se esforça para ser bom. O que você tem que ter é um propósito. E atenção, muitas confissões terminam sendo nulas, inválidas, porque a pessoa não tem propósito. O que é que você diria na pessoa que vai no confessionário dizendo o seguinte: padre, eu roubei R$1.000 do meu vizinho, estou arrependido. Aí o padre vai dar absolvição. Uma coisa, padre, seguinte, eu tenho uma dívida, e semana que vem eu vou precisar roubar mais 1.000. Mas eu vou me esforçar para ser bom. Essa pessoa, gente, vamos supor que esse padre absurdamente dê absolvição. É um absurdo. Isso é jogar o sangue de Cristo no chão. Isso é um sacrilégio, um padre dar uma absolvição dessa. Tá? Isso é administrar o sangue de Cristo com descaso. Vamos supor que esse padre dê essa absolvição. Pergunto, essa absolvição valeu? Não. Porque faltou a matéria. Assim como não tem missa sem pão e vinho, não tem confissão sem pecado arrependido. Não está arrependido. Se não está arrependido, não valeu. Gente, arrependimento é uma determinação da vontade, onde eu digo, eu vou largar esses pecados mortais, todos, de uma vez só e para sempre. Aí, padre, e se amanhã de manhã eu cair? Você levanta e faz novamente um propósito firme, de dizer, eu quero para nunca mais. Tem que ser sincero, Deus está vendo o seu coração, sim ou não? Você pode fazer teatro para o padre. Você pode chorar no confessionário, lágrimas de crocodilo. Deus está vendo o seu arrependimento. Arrependimento não é sentimento, criança, eu já falei, arrependimento é determinação da vontade. Determinada determinação, eu não quero mais, eu vou parar com essa baixaria. Você é livre, peça a graça do arrependimento, peça a graça para deixar seus pecados. Então olha só, resumo da confissão válida. Eu vou mudar a ordem do que eu apresentei, porque fica mais lógico assim. Para fazer o pecado, vou começar pelo número 3. Para fazer o pecado, eu preciso ter o envolvimento da inteligência e da vontade. Eu preciso saber que o pecado que eu estou fazendo, aquilo lá, nossa, inteligência, olha o que eu estou fazendo. E consentimento, eu quero fazer mesmo assim. Para fazer um pecado, não basta ter um sentimento, tem que ter advertência e consentimento, ok? Pronto. Para me livrar do pecado, eu tenho que ter
Número 1, a inteligência. Deus falou que é pecado, pronto, acabou. Arrependimento é um ato de vontade onde eu detesto esse pecado. E tem que ter também aquilo que nós vimos agora por último, propósito. Propósito quer dizer largou, acabou, nunca mais, para sempre. E isso é para ter uma boa e frutuosa confissão. Para ter uma boa e frutuosa confissão, você não precisa ter sentimentos, você precisa ter inteligência e vontade. Peça a graça de Deus. E para terminar a conversa, eu prometi que ia falar dos 10 mandamentos, e vou lembrar na sua catequese quais são os 10 mandamentos. Qualquer pecado que vá diretamente contra esses 10 mandamentos é um pecado mortal, você precisa se confessar. Não comungue com estes pecados, vá se confessar. Primeiro mandamento. Esse todo mundo sabe, graças a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento. Não tomar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento. Guardar domingos e festas. Até agora o pessoal está convicto, hein? Ó. Os 3 mandamentos da primeira tábua da lei, tá bom. Agora que o negócio complica. Até aqui geralmente o pessoal acerta. Quarto mandamento. Honrar pai e mãe. Quinto mandamento. Não matar. Sexto mandamento. Não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento. Não furtar. Agora. Oitavo mandamento. Não levantar falso testemunho. Tem gente que está colando no celular. Nono mandamento. Não desejar a mulher do próximo. 10º mandamento. Não cobiçar as coisas alheias. Além desses 10 mandamentos, nós temos também os 5 mandamentos da igreja, que também nos obrigam, sob pena de pecado mortal. Tá? Mas aqui a gente precisaria de mais tempo para explicar os 5 mandamentos da igreja. Basicamente, preste atenção no que você está fazendo com relação aos mandamentos da igreja, que é o seguinte: você precisa lembrar que é obrigatório ir à missa todos os domingos e festas de guarda. Você precisa se lembrar que você tem que confessar uma vez por ano e comungar no tempo pascal. A comunhão uma vez é coisa fácil de fazer, desde que você esteja realmente querendo largar seus pecados, né? Você precisa também ajudar a igreja nas suas necessidades. É aquilo que se diz pagar dízimo segundo costumes. Segundo costume. Cada diocese pode ter uma lei um pouco diferente da outra diocese, por isso coloca segundo costume. Mas o básico, aquilo que está no Código de Direito Canônico, é que nós temos o dever de ajudar a igreja nas suas necessidades materiais, né? E um mandamento que é sempre esquecido, até aqui não disse grande novidade, mas o mandamento que é sempre esquecido é o mandamento de jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. E aí vem o problema, quando que manda a Santa Mãe Igreja? Jejum e abstinência obrigatório é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas, atenção, repete comigo para ver se você entende. Todas as sextas-feiras do ano são dia de abstinência. O que quer dizer isso? A regra geral é que você deve se abster de carne na sexta-feira. Mas a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, facilitou a nossa vida aqui no Brasil, dizendo que você pode substituir isso. Ao invés de se abster de carne, você pode fazer uma penitência a mais, ou você pode fazer uma caridade a mais, ou você pode fazer uma oração a mais. Ou oração, ou penitência, ou caridade. O que é que o pessoal faz? Nada.
Gente, não é essa a alternativa. A coisa é, toda sexta-feira nós nos unimos à paixão de Cristo. Todo domingo a gente se une à ressurreição de Cristo. Na sexta-feira, a abstinência de carne. No domingo, missa. Esse é o ritmo da semana católica. Toda sexta-feira você tem que fazer alguma coisa para se unir à paixão de Cristo na cruz. Mas não sou eu quem estou inventando. Acontece que as pessoas, então não é mais obrigatória a abstinência. Aí o que ela faz? Nada. Não é obrigatório que seja abstinência de carne. Esse é o tradicional, é o aconselhado, é o normal, que o católico na sexta-feira não come carne. Mas se você tem que comer carne, por alguma razão, substitua. Ai, padre, eu não estava sabendo. Bom, não estava sabendo, mas agora está, então trate de obedecer. Ok? Então, gente, esse é o basicão para uma boa confissão. Olha que bonito, né? Um nome bonito que rima. Basicão da confissão. Então, isto leva para o céu. Preste atenção em se confessar bem, para você se livrar dos seus pecados e aplicar o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Não deixe o sangue de Cristo cair no chão. Recolha, se aproprie, tome posse da salvação que Jesus realizou para você. Fique de pé agora. Vamos aplaudir a misericórdia de Deus, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós e que nos deu a graça de podermos fazer sempre uma boa e santa confissão. Deus abençoe vocês. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.